Cadê? Este daqui, ó. Vamos ver. Esse relato... Não, esse relato é desse ano mesmo. Eu achei que ele era mais antigo. O desabafo de um médium. Então, vamos lá. Tá, os nomes estão trocados. Bom, me chamo fulano. É sempre fulano. Ele já trocou o nome, mas tô chamando de fulano mesmo assim. Essa é a história da minha vida como um desabafo. Quando eu era criança, por volta dos 6 anos, eu cresci perto de uma tia que era espírita, ela era kardecista. Sempre fui próximo do sobrenatural por esse motivo. Meus pais não acreditam nesses assuntos, dizem ser loucura. Então imagina como seria difícil a minha jornada. Inclusive me levaram para fazer uma bateria de exames para ver se eu tinha algum problema mental, isso por anos. E eu não tenho nenhum, viu? Com 7 anos eu tive o meu primeiro contato espiritual. Eu estava brincando em uma casa em construção da minha família, era uma chácara, estavam todos os adultos ali por perto. Eu brincava de esconde-esconde com os meus primos quando no meio da casa surge um homem, um senhor. Ele se apoiava em uma espécie de bengala, como se fosse um galho grosso de árvore. Usava trapos pretos e um olhar penetrante, que não me assustava. Cadê? Bom, eu saí da casa e fui avisar a minha mãe que tinha um homem lá dentro, pois a minha mãe me ensinou que não devemos falar com desconhecidos. Quando meu pai e o meu tio entraram na casa, não havia ninguém. Não tinha como sair de lá sem passar pelos adultos que estavam ali. Meu próximo contato foi com aproximadamente 12 anos. O amigo do meu pai era caminhoneiro e antes de sair para uma viagem, ele passou em casa para bater um papo com meu pai, pois era caminho e essa viagem seria longa. Então, na hora de sua partida, todos de casa disseram: "Vai com Deus", exceto eu. O que depois minha mãe, veio chamar minha atenção e indagou por que de eu não ter dito vai com Deus, né? E eu apenas respondi: "Ah, é porque ele vai com Deus, mãe. Ele não vai voltar." Ele vai com Deus mesmo, ele não vai voltar. Ai, meu Deus. Minha mãe se espantou, mas não disse nada. Dias depois eu escuto uma choração, um choreiro, um griteiro danado. Então eu disse em voz alta: "Gente, o fulano morreu." Os choros vinham da casa da família dele, que era 3 casas longe da minha. Dito e feito, ele tinha morrido em um acidente. Um ano depois, a minha avó morreu. Quando a notícia chegou até mim, eu não chorei, eu não fiquei triste nem nada. Eu era próximo dela, nós tínhamos uma boa relação. Eu só conto isso para que entendam que a morte para mim não significa o fim, nem uma despedida, e sim um até logo. Depois dessa data, passei a frequentar diversas religiões, católica, evangélica, umbanda, candomblé, até que aquela minha tia me levou em um centro espírita. Chegando lá, quando adentrei o recinto, fui recebido com olhares surpresos. Me olhavam como se me conhecessem. Foi muito estranho. Um rapaz veio até minha tia e a mim e começou a explicar algumas coisas que eu não me recordo. Apenas lembro dele dizendo para minha tia: "Silvia, esse garoto é um diamante muito grande. Precisamos lapidá-lo." E foi assim. Fui doutrinado nessa religião até os meus 17 anos. E durante todos esses anos eu aprendi muito sobre mediunidade, espíritos e todas as outras coisas desse ramo. Mas com o tempo comecei a me indagar o motivo de tantas religiões diferentes. Qual era a certa? Toda aquela loucura que vocês devem imaginar, né? Foi quando saí do espiritismo e decidi me desenvolver espiritualmente sozinho. Perdão. Comecei a ler livros, ver vídeos, caí de cabeça mesmo. E quanto mais você estuda, mais preparado você fica para o mundo espiritual se mostrar.
Entenda uma coisa, o mundo espiritual se mostra para todos, desde que tenham a capacidade, maturidade de entender com seriedade. Eu literalmente treinava esses dons, digamos assim, indo até casas assombradas de amigos e parentes para fazer limpezas, contatando os mortos da família e de quem pedisse. Eu nunca cobrei valor algum por isso. Quando fiz 19 anos, eu já era muito evoluído, mas o peso de tudo isso começou a cair sobre mim. Eu me tornei uma pessoa muito fria, sem emoção ou sentimento algum. Nada mudava o meu semblante, eu tinha frieza no olhar. Nessa idade, ninguém conseguia manter o contato visual comigo. As pessoas diziam que os meus olhos eram vazios, como se fossem fumaça. Só um minutinho. Esse é aquele só que sem as pimentinhas rosas. Pimentinhas rosa. Bom, eu me sentia mais pertencente ao mundo espiritual do que o da Terra. Minhas companhias eram mais espirituais do que pessoas vivas. E esse foi o meu erro. Eu me sentia tão grande e poderoso que eu acabei abaixando a guarda. Esqueci que do outro lado também existem espíritos, entidades e energias ruins. Eu me via intocável, pois sempre trabalhei para a luz, nunca para o proveito próprio. Eu então comecei a desafiar pais de santo, espíritos ou qualquer coisa que se diziam das trevas, ou como queiram chamar. Nunca me venciam, e isso só foi alimentando o meu ego. Foi assim até que em 2017 eu comecei a namorar. Era uma mulher tão linda, cheia de luz, paz e coisas boas. Nosso amor se fortalecia a cada dia. Ela era ateia. Eu sempre acho estranha essa palavra ateia. Ela era ateia. Mas quando começou a namorar comigo, ela passou a crer que existia algo. Ana, eu abaixei a guarda no mundo espiritual. Eu deixei pra lá, sabe? Pela primeira vez na vida, eu tinha planos e metas na Terra. Eu estava vivendo o meu sonho e construindo um dos sonhos da minha infância, que era ter um filho. Minha vida estava voando. Já tinha uma empresa própria que me sustentava, uma linda mulher crescendo na vida junto a mim. Nosso relacionamento era incrível e incomodava muita gente, sabe? Éramos extremamente felizes e conectados. Nosso amor não era dessa vida e qualquer um podia sentir isso. Mas em um certo mês eu comecei a sonhar com alguém fazendo um trabalho espiritual para separar eu e minha mulher. Mas eu nem liguei, Ana. Olha para mim, olha a força que eu tinha dentro do mundo espiritual. Assim se passaram meses e quase todas as noites eu sonhava com isso. Minha mulher começou a falar que estava achando estranho, pois quando não estávamos perto, parecia que ela não me amava mais. Eu nem liguei e nem me toquei do que era. Eu apenas pensei que fosse a rotina de um relacionamento, sabe? O tempo foi passando, passando e passando. Uma certa noite, eu me preparava para dormir. Me despedi da minha mulher por telefone, como todas as noites. Nós não morávamos juntos, tá? E eu fui dormir. Foi quando eu senti uma presença muito pesada, carregada, muito forte. O ar ficou pesado para respirar. A noite parecia 10 vezes mais escura que o normal. E antes de qualquer reação minha, eu senti algo encostar na minha nuca e pronto. Eu apaguei. Não me lembro de mais nada, a não ser de 2 flashes. O primeiro, eu estava me olhando no espelho e não era eu que habitava o meu corpo. O segundo era eu saindo de casa e fim. Acordei 4 horas da madrugada, de roupa e no sofá de casa. Dentro de mim senti algo muito ruim, como se eu tivesse feito algo muito errado, uma culpa gigantesca. No outro dia, contei à minha mulher. Nesse momento, ela já estava evoluída espiritualmente, pois ela aprendeu muito comigo também. Logo entendemos que seria um trabalho, e todas as peças se encaixaram. Fomos até uma mata para quebrar esse trabalho. Quebramos trabalhos em mata, pois a natureza é a energia mais limpa do nosso mundo e nenhuma coisa ruim supera a natureza.
Lá eu e minha esposa fizemos uma regressão juntos para que pudéssemos ver juntos o que havia acontecido. Para quem não sabe, quando estamos evoluídos e preparados, é possível sim fazer regressões, viagens astrais, etc. E isso compartilhado, né? Fazer regressões, viagens astrais compartilhadas, essas coisas. E vimos a pessoa fazendo o trabalho por muito tempo para nos separar. E como nunca conseguia colocar o nosso... E vimos a pessoa fazendo o trabalho por muito tempo para nos separar. E como nunca conseguia, por nosso amor ser muito forte, ela se frustrava e sempre fazia um pior que o outro. Nessa noite em específico, eu não estava bem espiritualmente. E essa entidade que ele enviou conseguiu incorporar em mim, me levando até a sua casa. Essa entidade que ele ou ela, não sei, enviou, conseguiu incorporar em mim, me levando até a sua casa e me fazendo ter relações com ela. Quando voltamos da regressão, voltamos arrasados e destruídos, assim, enojados, enjoados, e tudo de pior que existe no mundo. Nesse momento, os nossos guias espirituais apareceram e disseram que o que foi feito foi para quebrar o nosso amor e nos separar, mas que tínhamos que ser fortes e não nos separar por mais difícil que fosse. Não queríamos acreditar mas nós não queríamos acreditar, mesmo com os nossos guias ali em frente a nós, falando isso. Até que uma criança apareceu e disse: "Mãe, pai, sejam fortes, eu estou olhando por vocês." Nosso maior sonho era ter um filho. Era quase impossível acreditar naquilo. Nunca tinha visto tanta maldade, foi muito difícil. Maldade? Como assim? Eu nunca tinha visto tanta... Acho que o que fizeram, né? O trabalho para separar o casal e tudo mais. Eu nunca tinha visto tanta maldade, foi muito difícil, mas depois de meses nós conseguimos passar por tudo isso sem sequelas emocionais, digamos assim, ou bloqueios, ou até mesmo lembranças. Não sei o que aconteceu com a pessoa que me fez isso, ela quase acabou com a minha vida, mas sei o que fizemos. Nós oramos por ela e pedimos que o espiritual tivesse piedade daquela alma. Hoje estou casado e no dedo de minha esposa tem um lindo anel de ouro e brilhante que eu dei para ela um dia depois daquela regressão, como forma de mostrar para aquela pessoa que ela não nos atingiria mais e que nosso amor transcende essa vida e que nada vai nos impedir. E hoje ela carrega em seu ventre o nosso filho, o qual não vejo a hora de conhecer. Moral da história: o mundo espiritual é mais presente e forte do que podemos imaginar e perceber. Quem entrar nessa de mediunidade ou qualquer tipo de evolução espiritual, tenha cuidado. Não é brincadeira, não é um jogo, é perigoso. O plano espiritual e o terrestre foram feitos para conviverem juntos, em harmonia. Mas o ser humano, em sua essência, não percebe isso. Ficamos tão preocupados em correr atrás de dinheiro, de status e todas essas coisas mundanas, e tão preocupados com o que os outros vão dizer, que acabamos esquecendo da nossa existência e de qual será o nosso fim. Gostaria de deixar uma reflexão como uma pessoa que traz consigo essa bagagem um tanto quanto grande nas costas, né? Julguem menos, evoluam mais, ajudem mais. Precisamos sim das coisas mundanas, precisamos mesmo. Mas não se esqueçam que daqui não levamos nada além de nossas vibrações. Não percam tempo, evoluam mentalmente, evoluam o coração. Tenham mais amor pelo próximo, sejam mais gentis, compreensíveis e amorosos. E assim evoluam espiritualmente. E quando evoluírem, aprendam a trabalhar nos dois mundos como um só. Um completa o outro. Nós dependemos deles e eles dependem de nós. Não existe religião errada, desde que preguem o amor. Independente de suas imagens, cantos, rezas ou santos, pregando o amor já está correto.
Bom, esse foi meu desabafo. Obrigado pelo espaço, Aninha. Até uma próxima. Um beijo pra você, muito obrigada. Gente, o cabelo que tá aqui. Gente do céu. Quanta coisa, né? Pra quem passa por isso, por mediunidade, né? Que tem e trabalha com isso. Cadê? Deixa eu dar beijinho em vocês. Alguém aí já passou por perrengues? No fim tinha um maledite na história, né? Uma maledite ou maledito, não entendi. Que foi lá fazer os benditos trabalhos para separar o casal. Oh, meu Deus do céu, né?